Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos à nossa live, mais uma live aqui que a UPO traz para vocês. Nos últimos 2 meses a gente vem coletando um pouco das dúvidas mais comuns que os nossos pacientes, que os nossos colegas trazem para a gente aqui na UPO, para montar essa sessão aqui mais voltada para perguntas e respostas, as perguntas mais comuns que aparecem, e a gente poder discutir um pouquinho. Então, uma sessão interativa, vou pedir para vocês, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, coloca aí para a gente. O pessoal aqui no backstage está fazendo o trabalho de passar aqui para mim o que a gente ainda não tem, para a gente poder conversar aqui com o Dr. Nelson sobre o assunto deficiência visual. Então, a gente andou fazendo uma pesquisa, olhou um pouquinho de número no IBGE e viu que aproximadamente 1/4 da população brasileira relata ter algum tipo de deficiência. Desse 1/4, 6,5 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual, tá? Então a gente, baseado nesses números e que entendendo um pouquinho o quanto é importante a visão para as pessoas, a gente quer discutir aqui algumas perguntas que sejam relativas à saúde dos seus olhos, tá? Lembrando que a UPO, uma clínica aqui em São Paulo, fundada na década de 70, que tem como missão cuidar das pessoas e erradicar a cegueira na nossa sociedade. A gente está presente em diversos bairros, mais para frente a gente comenta um pouquinho sobre isso, e cobrimos todas as especialidades da oftalmologia. Hoje eu trouxe aqui um convidado especial, Dr. Nelson está aqui com a gente. Dr. Nelson é um grande parceiro aqui da UPO, é um dos nossos principais médicos. Boa noite, doutor. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Dr. Nelson é especialista em mácula pela Universidade Federal de São Paulo, eu vou pedir licença para ler aqui, e ele é nosso preceptor em retina e vítreo aqui da UPO, né, dentro do nosso núcleo de pesquisa e ensino. Dr. Nelson tem uma contribuição muito importante nessa parte, tem uma bagagem muito grande de conhecimento técnico-científico que ajuda muito a gente com o desenvolvimento dos nossos profissionais e principalmente dos nossos pacientes, né? Doutor, seja bem-vindo. Obrigado por comparecer hoje aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Vamos começar aqui. Uma das perguntas mais comuns que a gente tem aqui o senhor José. Ele é um paciente aqui da clínica, a gente conversando com ele aqui na recepção, ele perguntou para a gente se a exposição solar ela é prejudicial aos olhos, né, à nossa visão. Tá. Então, boa noite a todos. Boa noite especialmente ao seu José, não sei se ele está assistindo. Tomara que o seu José esteja. Essa resposta vale para muita gente, porque é uma pergunta muito comum no consultório. A exposição solar a gente sabe que é prejudicial, principalmente para a pele, né? A gente já conhece os efeitos danosos, mas às vezes a gente ignora a exposição solar para o olho. A gente tem o hábito de usar óculos escuros porque a luz do sol incomoda mesmo, mas não é só isso, tá? A radiação UVA e UVB, né, emitida pelo sol, pode causar desde tumores de pálpebra e conjuntiva até lesões irreversíveis na retina, que é a região mais nobre do olho. Pode lesar os fotorreceptores, que são os neurônios responsáveis por transformar a energia luminosa em imagem, né? E quando a gente está falando em retina, desculpa, doutor, a gente está falando daquela camada mais profunda do olho, lá dentro. A retina é o que a gente conhece pelo fundo do olho, o fundo, né, do olho. É como se fosse o filme de uma máquina fotográfica. Então, o olho funciona muito parecido com uma máquina fotográfica. Então, a gente tem as lentes e, antigamente, a gente tinha o filme da máquina, né? E a gente sabe que se o filme da máquina tiver um buraco no meio, por exemplo, a imagem, a foto não vai ficar boa. E a retina funciona da mesma maneira. E a lesão solar, a maculopatia solar, que a gente chama, ela acontece normalmente no centro da mácula, na fóvea, que é a região mais nobre, onde tem a maior concentração de cones, que são as principais células responsáveis pela visão mais definida, pela visão de cores, a gente pode dizer que capturam as imagens ali. A maior concentração de cones está na fóvea, né? São as células mais nobres ali da retina. Os fotorreceptores são os cones dos bastonetes, os cones são as células mais diferenciadas e com maior capacidade de transformar essa energia luminosa, né, enviar para o nervo óptico e o nervo óptico se encarrega de enviar para o cérebro para ele poder processar. Então, algumas outras doenças chamadas benignas, como o pterígio, por exemplo, né, tem uma relação com a radiação solar, né? Queimaduras na córnea, que a gente chama de ceratite, podem ser causadas pela radiação solar,
Tá? Então, sim, o sol é prejudicial e a gente recomenda o uso de óculos escuros, principalmente aqui, né? A gente está num país tropical, né? Onde a incidência dessa radiação é muito grande. E lembrar que óculos escuros não adianta a gente ir em qualquer lugar comprar, tem que ter uma certificação dessa proteção. Eles têm que proteger de 99% a 100% dessa radiação UVA e UVB. Hoje ainda é a melhor proteção para evitar esses tipos de lesões e tumores, etc. Um bom ponto, doutor. Eu ia perguntar para o senhor justamente sobre isso, sobre a questão do uso dos óculos, né? E essa questão de a gente se preocupar em comprar óculos com lentes boas, né? Com esse tipo de proteção. Sim, sim. E não aqueles que a gente, enfim, aqueles óculos de qualidade inferior. Sim. Existe uma regulação disso, existe uma certificação, né? Isso tudo tem que constar nos óculos, como você compra. Existe um certificado, tá? Dessa proteção. Isso é regulado, isso é controlado pelas agências de controle aqui no Brasil, no mundo todo, né? Existem aparelhos que medem isso também, tá? Mas não estão disponíveis em todos os lugares, tá bom? Interessante esse ponto. Eu já vi, acho que é legal ficar a dica para os nossos pacientes. Existem algumas óticas que quando você vai fazer os seus óculos, tem uma marca específica, não vamos comentar aqui, em que tem um aparelhinho em que você coloca, né? A lente, ele mostra quando filtra e quando não filtra. Existe essa medição. O VA, o VB, né? Isso, mas o ideal mesmo é que você compre um óculos com certificação. Com certificação. Com certificação. Perfeito, muito legal. Uma pergunta que está bastante associada a isso, e obviamente, como o senhor comentou, é o uso de óculos de sol, principalmente na praia e na piscina, né? Onde a incidência de sol é maior, né? O pessoal às vezes quer tirar para não ficar com a marca do óculos e tal, mas é perigoso, né? Perigoso, e a gente encontra muita ceratite, né, solar por exposição ao sol, né? Acontece realmente uma inflamação do epitélio da córnea, né? Tamanha essa incidência. O epitélio da córnea é muito sensível às radiações. A solda, por exemplo, a gente ouve muito falar da ceratite por solda, é muito comum, e os raios solares também causam isso. Então, praia, piscina, tem mania de deitar, né, ficar no sol exposto, passa protetor solar, mas esquece de proteger os olhos, né? Então é muito importante. Nesse caso é importante usar. Sim, sim. E ambiente de trabalho onde o trabalhador também fica exposto ao sol, o ideal é que a gente tenha essa proteção. E aí, acho que vem uma pergunta, tem até uma pergunta que alguém fez aqui, eu vou procurar depois direitinho, mas é bastante comum perguntarem para a gente aqui, enquanto estão esperando para uma consulta ou para fazer um exame, dessa questão. Muitas vezes a gente fala da luminosidade ao ar livre, né, do sol, mas uma pergunta constante também que vem a luminosidade dos equipamentos que a gente trabalha hoje em dia, então seja computador, o próprio tablet que eu estou usando aqui, o celular, ela tem algum tipo ela causa algum mal para os olhos, doutor? Esses estudos ainda são um pouco controversos da luz azul que é emitida, né? Certo. Alguns estudos mostram que sim, pode ser prejudicial, mas principalmente tem alguns estudos que mostram que ela inibe a liberação de melatonina, né? Então por isso que a gente recomenda, principalmente à noite, não ficar muito em celular, tablet, etc., porque ocorre uma inversão nesse ciclo. Mas falando disso, o que eu acho mais importante a gente comentar é o uso de tablet celular em crianças pequenas, tá? A população, que hoje em dia é uma febre, né? Uma moda. A população está ficando míope. A estimativa é que em 2020, 35% da população seja míope, tá? E alguns autores associam essa miopização das crianças ao uso dessa visão de perto o tempo todo com tablet celular, tá? Principalmente antes dos 5 anos de idade. Então a recomendação hoje das sociedades de oftalmologia pediátrica pelo mundo todo, inclusive da Organização Mundial de Saúde, que a gente estimule as crianças a fazerem mais atividade ao ar livre. Atividade física. Atividade ao ar livre. Como antigamente. Olhar para o horizonte, tá? Olhar para o horizonte. Em alguns países tem crianças que passam 7 horas coladas em tablet celular e até computador, né? E nesses países ocorreu um aumento abrupto, uma epidemia de miopia mesmo. Então, os dados são bastante, evidenciam bastante que tem essa associação, tá? Nesses autores conseguem fazer uma evidência quase que direta, tá? Então, a recomendação, principalmente em crianças, é que se diminua ao máximo essa exposição, poucos minutos por dia,
e estimular mais as atividades ao ar livre, porque com isso as crianças não ficam focadas nessa visão de perto. Importante aí para os pais o recado do Dr. Nelson. A gente sabe que vai em restaurante, vai em algum lugar, sempre está com um tablet lá na mão, eles adoram, eles se divertem, mas tem os seus problemas, né? A gente não vai ignorar a tecnologia, ela é benéfica, mas desde que usada com moderação. Perfeito. Eu vou pular aqui para uma pergunta que veio, eu acredito que da live, o pessoal está me informando aqui. O Rafael está perguntando se existe algum medicamento que possa ser utilizado para prevenir doenças da retina. Eu acredito que ele possa estar perguntando de colírios ou comprimidos, enfim, vitaminas, alguma coisa assim, doutor. Assim, a retina tem uma infinidade de doenças, né? É muito difícil a gente especificar. Eu falo que a melhor prevenção para doenças de retina é a consulta oftalmológica periódica, tá? Se ele estiver perguntando, por exemplo, dos complexos vitamínicos, né, que são usados na degeneração macular relacionada à idade, por exemplo, tá? Existe um estudo muito grande chamado de AREDS, né? Esse estudo mostrou uma relação benéfica, né, na forma seca da degeneração macular e o uso dessas substâncias antioxidantes, né? Um complexo vitamínico, zinco, luteína, zeaxantina, etc., né? Que são pigmentos que a gente encontra nos fotoreceptores da retina. Estudos mais recentes divergem um pouco nisso, tá? Mas a gente ainda usa bastante o AREDS, tá? Para poder prescrever para esses pacientes com o diagnóstico de degeneração macular relacionada à idade. Na verdade, nenhum estudo mostrou que isso previne, o uso dessas vitaminas previne a degeneração macular relacionada à idade. Mas existe um estágio específico da degeneração macular relacionada à idade na forma seca, e esse estágio ele é estadiado pelo médico oftalmologista, né? Nesse estágio especificamente, esse estudo AREDS demonstrou que o uso dessas substâncias, né, em cápsulas, comprimido, etc., são benéficos, desaceleram a progressão da doença. Não fazem retornar o que o paciente perdeu, né? Não é preventivo. Não é a cura, não é preventivo, mas em alguns pacientes retardou a progressão, tá? É isso que a gente tem em mãos hoje, tá? Em evidência científica, né? Em medicina baseada em evidências. Importante isso, inclusive a degeneração macular relacionada à idade é uma doença que afeta bastante uma camada muito grande da população. Nos países desenvolvidos, hoje já é a principal causa de cegueira irreversível, tá? Irreversível. A degeneração macular relacionada à idade, ela tem, ainda a gente classifica ela em duas formas. Pode ser que isso mude, tá? Agora com as novas técnicas de diagnóstico, com os aparelhos de tomografia de coerência óptica modernos, etc., talvez estejamos falando de várias doenças e não de uma só, certo. Tá? Vários subtipos talvez, mas ainda a gente classifica ela em duas formas. A forma seca, que acomete mais ou menos 85 a 90% dos pacientes, tá? Que é uma forma que vai levando a uma atrofia da mácula, né? A mácula vai atrofiando lentamente. E a forma úmida, tá? Ou exudativa, que é uma forma mais grave, tá? Mas é uma forma que tem tratamento. A forma úmida são novos vasos que se formam numa camada chamada de coroide, que está embaixo da retina, que é uma camada só de vasos sanguíneos. Esses novos vasos começam a crescer em direção à retina e ocorre um sangramento mesmo, na mácula, na principal região da retina. Esse tratamento hoje é feito com o principal tratamento para esse tipo de degeneração macular, para esse subtipo, é feito com injeções, né, intravítreas de uma substância chamada de antiangiogênico. E aí tem várias marcas, né? E várias substâncias também. Certo. Tá? Esse tratamento é muito eficaz quando é feito no começo, né? Por isso que o diagnóstico precoce é fundamental. Tá? E eu acho que isso é muito importante. A gente, quem acompanha aqui a gente teve em maio a participação do Dr. Augusto, quando a gente falou sobre o glaucoma, que também viu que é uma doença que causa bastante cegueira. E assim como o glaucoma e a degeneração macular que o Dr. Nelson está comentando, uma das principais formas é a prevenção. Tá? Aqui na UPO você vai encontrar especialistas em degeneração macular, especialistas em retina, especialistas em glaucoma que podem te ajudar a diagnosticar uma doença logo nos primeiros estágios e fazer o tratamento correto. Tá? Aqui em São Paulo, a gente tem unidades em Moema, na Lapa, no Tatuapé, em Pinheiros, em Socorro. A gente tem uma cobertura muito grande no ABC, tá? São Caetano, São Bernardo, Santo André. A gente tem bastante parceiro que atende nessas regiões. A gente tem uma cobertura muito grande, uma variedade de horário grande. A gente atende de sábado. É tranquilo conseguir uma agenda aqui com a gente, tá? Então, entre no site www.upo.com.br
tá? Onde você vai encontrar lá o agendamento online. Clica no agendamento online, você seleciona o seu plano de saúde, se for particular, você seleciona particular, os horários vão estar aparecendo disponíveis lá para vocês. Tá legal? Vamos continuar aqui. Uma outra pergunta bastante recorrente, eu acredito que os médicos devam saber disso e ouvir isso com bastante frequência, que o paciente chega e já pingou algum colírio, né? Então, o pessoal aqui, a Sueli perguntou aqui pra gente, posso usar colírio sem receita quando os meus olhos estão irritados? Sueli, tudo bem? Boa noite. Colírio é uma medicação, tá? A gente sabe que nenhuma medicação deve ser usada sem orientação médica. Provavelmente a Sueli deve estar falando dos colírios lubrificantes, tá? Mas não existe só uma substância. Existem diversas substâncias que fazem parte do colírio lubrificante. Existem os lubrificantes com conservantes, lubrificantes sem conservante. E existem aqueles colírios que não são lubrificantes, mas que eles têm uma substância específica que deixa o olho branco. Tá? Então os pacientes adquirem esse colírio sem prescrição e viciam nesse colírio, porque ele tem um efeito realmente de fazer uma vasoconstrição, né? Ele faz uma vasoconstrição dos vasos da conjuntiva, que é quem deixa o olho vermelho, né? A ingurgitação desses vasos. E logo depois que passa o efeito do colírio, há um rebote, né? Os vasos ficam até mais engurgitados, né? E isso a longo prazo, você fazer espasmo dos vasos a longo prazo não é benéfico. Fora isso, esses colírios não têm substâncias que lubrificam os olhos, que são boas para a superfície ocular, conjuntiva, córnea, que são benéficas, né? Então, esses colírios, sim, têm indicações muito específicas, tá? E os colírios lubrificantes também. Para os tipos de olho seco, para os tipos de irritação ocular, existem substâncias específicas nos lubrificantes, que só o médico oftalmologista está preparado, né, para poder prescrever, né? Então, é muito importante que não se faça o uso indiscriminado de nenhum colírio, tá? Porque colírio é medicamento. Consultar um médico antes? Sempre consultar um médico oftalmologista para saber qual é o lubrificante mais indicado. E se ele estiver falando de outro tipo de irritação, por exemplo, a conjuntivite alérgica, né, que causa que a gente chama de irritação, causa muita coceira, olho vermelho. Existem os colírios também para tratar isso, os antialérgicos, tá? As inflamações oculares, existem os colírios anti-inflamatórios. Então, tudo tem sua indicação. Então, não fazer uso de nenhum colírio, mesmo os lubrificantes. Tá bom? Cuidado aí, isso ali com o que você anda pingando nos olhos. Falando em conjuntivite, a gente já vai pular para o tema conjuntivite. Eu quero lembrar que na última live que a gente teve, a gente estava com o Dr. Alberto e a gente falou sobre ceratocone e o perigo de coçar os olhos. O pessoal acha que, não, vou coçar o olho, não tem nada, é perigoso. Cuidado, se está coçando muito o olho, vem conversar com o Dr. Alberto aqui para ver se não está com ceratocone, se não precisa cuidar disso, tá bom? A pergunta que veio aqui do Matheus, também bastante comum, de uma forma geral, as pessoas perguntam como se pega a conjuntivite, como se adquire essa patologia. Tudo bem, Matheus, boa noite. Existem vários tipos de conjuntivite. Existem as conjuntivites infecciosas e as conjuntivites não infecciosas, né? Provavelmente o Matheus deve estar falando da conjuntivite viral, que é a mais conhecida por todos, né? O adenovírus é um tipo específico de vírus que é o mais comum de causar conjuntivite viral, que é uma conjuntivite infecciosa. É uma doença super contagiosa, responsável por surtos aí grandes em empresas, em cidades, em escolas, né? E é um engano, os pacientes acham que o vírus voa, né? A conjuntivite se adquire pelo ar. Não é assim, tá? Mas mesmo assim, esse vírus tem uma capacidade de sobrevivência muito grande. Ela se adquire pelo contato, ou levando a mão aos olhos, ou compartilhando fomites, que a gente chama, né? Compartilhar toalha, compartilhar fronha, etc. Alguém que já esteja contaminado, né, e vai passando. Existe um período de incubação desse vírus, né? Então o paciente está contaminado e ainda não está manifestando a doença, né? Isso também é um dos fatores que torna essa doença bastante contagiosa. Então, Matheus, se você estiver falando da conjuntivite viral, ela se adquire pelo contato, o contato do vírus direto com a superfície ocular, tá? Com a conjuntiva. A gente não pega pelo ar, o vírus precisa entrar em contato, mas esse contato é muito fácil, porque quando a gente tem um surto, uma epidemia de conjuntivite, o vírus está espalhado por todo lugar. Né? Então, na maçaneta da porta, etc. No mouse, num teclado que alguém usou. No teclado, né? E por isso, normalmente, principalmente os profissionais de saúde, a gente afasta do trabalho
né, para também não ser responsável por um surto, no local de trabalho, né? Ou da escola, etc. E até também o paciente poder fazer o tratamento. E que é importante também a gente também sempre lavar as mãos, acredito que seja, além de ser um hábito saudável, é super importante. O mais importante é não levar a mão aos olhos nunca, né? Não compartilhar toalha, roupa de cama, etc. E o hábito de lavar as mãos, né? Um álcool gel, lavar a mão com água e sabão, etc. Muito bom. Bom, uma outra pergunta veio do Cláudio. Provavelmente prejudica não só a visão, mas a gente tem que perguntar aqui porque a gente tem muitos pacientes que são fumantes, né? Fumar prejudica a visão, doutor? Como você mesmo falou, fumar prejudica tudo, né? E no olho não ia ser diferente. E existem alterações vasculares no corpo todo relacionadas ao tabagismo, né? E o olho é um órgão muito vascularizado, né? Principalmente a retina. Então, existem sim lesões vasculares retinianas associadas ao tabagismo, né? O tabagismo é um dos fatores de risco para várias doenças, principalmente vasculares. Mas aquela degeneração macular que a gente comentou, o tabagismo também está associado a uma piora da degeneração macular relacionada à idade, principalmente a forma seca da doença, tá? Então, acelera essa progressão. Tá, o tabagismo tem relação sim. Tá? Legal. Então, falando principalmente da retina, sim, o tabagismo, o hábito do tabagismo está relacionado a muitas doenças retinianas. Aos fumantes que estão nos acompanhando aí, muito cuidado com a saúde de forma geral e também com a dos olhos. Vou dar boa noite para quem está chegando, já estamos com 17 pessoas participando. Vou pedir para mandar as perguntas para a gente poder ir respondendo para vocês. A Caroline perguntou para a gente, doutor, quais são os fatores que predispõem um descolamento de retina? Tá. Tudo bem, Caroline, boa noite. Caroline, existem vários tipos de descolamento de retina, né? A gente fala de 3 tipos de descolamento. Existe o descolamento de retina que a gente chama de seroso, que é quando começa líquido, né, ser produzido e entrar embaixo da retina descolando, falando sem usar muito termo técnico. Existe o descolamento de retina tracional, que é muito comum no diabético, né, onde aquela proliferação na retina dos novos vasos sanguíneos em direção ao vítreo, que é o gel que preenche o globo ocular, começa a tracionar a retina. E existe o descolamento de retina regmatogênico, que é o mais comum e provavelmente é desse descolamento que ela está falando. Existem alguns fatores de risco para o descolamento de retina. Os principais são alta miopia, né, uma miopia muito alta, né, porque o globo ocular tem um comprimento maior e isso gera alterações na periferia da retina que podem virar um rasgo e esse rasgo pode levar ao descolamento. Olha só. Ele chama regmatogênico porque regma significa rasgo. Então é um rasgo... Literalmente. Né? É um rasgo ou um buraco retiniano, normalmente já está associado a um rasgo. Esse rasgo tem uma invasão do gel vítreo, que é o gel que preenche o globo ocular, e esse gel vai invadindo o rasgo e descolando a retina. Um outro fator de risco é a história familiar de descolamento de retina em parente de primeiro grau, né? Pai, mãe e irmãos. Descolamento de retina no olho contralateral. Então, quem já teve descolamento de retina no olho tem mais chance de ter no outro. De ter no outro? Ter no outro. E tem algumas degenerações periféricas da retina que predispõem ao descolamento. As principais são a degeneração látice ou entreliça e a snail track, ou caminho da lesma, né? Traduzindo literalmente, né? Essas duas degenerações são fatores de risco para descolamento de retina quando ela tem alterações dentro delas, tá? Então é muito importante que esses pacientes com esses fatores de risco tenham um acompanhamento periódico com o exame chamado de mapeamento de retina. Mapeamento de retina. Onde a gente vai conseguir acompanhar bem a periferia, analisar bem a periferia, né? Isso o oftalmologista está preparado para fazer, tá? E diagnosticar essas lesões predisponentes. E aí existe um tratamento, né? Normalmente esse tratamento é feito com laser na retina, para evitar que esse buraco ou essa degeneração vire um rasgo. Lembrando que não são todas as degenerações periféricas da retina, não todas as degenerações látice ou snail track precisam ser fotocoaguladas com laser, tá? Existem indicações específicas para isso. Lembrando que esse exame, o mapeamento de retina que o Dr. Nelson comentou, você encontra aqui na UPA, tá? Temos agenda disponível para cuidar de você. Cada vez que a gente conversa com o oftalmologista aqui, que a gente tem um pouquinho mais de contato, a gente percebe a importância da prevenção. A gente entende e ouve mais sobre essa questão de se consultar e de visitar um oftalmologista com frequência. Então, a gente costuma sugerir para os nossos pacientes que não tem nenhum tipo de patologia, que volte no máximo em um ano. Que volte novamente uma vez, fazer um periódico uma vez por ano, para que esteja aqui com a gente.
A gente normalmente liga para os nossos pacientes, mas não espera não. Entre em contato lá no site www.upo.com.br ou nos nossos telefones, nossa central 3777-6788, trabalha das 8 da manhã às 8 da noite para receber suas ligações, sábado também. Entra no nosso site, se informa um pouquinho mais e marca uma consulta com a gente. Eu vou aproveitar o gancho da pergunta do descolamento. A gente tem um atleta aqui que fez uma pergunta para a gente. Ele é um atleta de MMA e ele não tem nenhum fator dos quais o senhor mencionou, mas ele pergunta se, por ser lutador de MMA, ele pode ter descolamento de retina por conta do esporte, né? da atividade. Ser atleta de MMA por si só, não existem evidências científicas ainda que aumentam o descolamento de retina. Obviamente, o traumatismo direto do globo ocular pode gerar um rasgo na retina e levar a um descolamento. Pode gerar sangramento na retina, pode gerar catarata traumática, pode gerar uma série de coisas. Então, trauma ocular direto, sim, é fator de risco, tá? Isso não quer dizer que o lutador de MMA tem um risco maior para descolamento de retina. A gente aqui tem que se basear em evidência científica e ainda não tem nenhum estudo mostrando que o atleta de MMA tem mais descolamento de retina do que o atleta de hipismo, por exemplo. Muito bom. Vou dar aqui, o pessoal está me informando, o pessoal da UPO que está conectado aqui na nossa live, um salve pessoal da UPO, obrigado pela audiência, por estar aqui com a gente mais uma vez. A gente está com uma pessoa que está perguntando aqui para a gente, se depois pudesse me ajudar com o nome dela, G. Portela, J.E. Portela. Está perguntando se a visão dupla é um problema oftalmológico ou neurológico. A diplopia, né, a chamada de visão dupla, pode ter várias causas, tá? Quando a gente fala da oftalmologia, normalmente ela está associada a um enfraquecimento de um dos músculos que movimenta o globo ocular, a musculatura extrínseca que a gente chama, tá? O globo ocular ele é movimentado por uma série de músculos, tá? Normalmente, quando a causa é oftalmológica, né, a diplopia binocular, ou seja, o paciente com os dois olhos abertos enxerga duplo, se ele fechar um dos olhos, ele para de enxergar duplo. A diplopia binocular normalmente está relacionada ao enfraquecimento ou à lesão de um dos músculos, né, da musculatura extrínseca ocular. Pode ser neurológico também. Lesões cerebrais ou no trajeto das vias ópticas podem causar diplopia, podem causar visão dupla, tá? AVCs, etc. Então é muito importante que o paciente com diplopia seja avaliado pelo médico oftalmologista e por um neurologista. Então pode ter as duas causas. As duas causas. Pode ter as duas causas. Depois vocês pegam para mim, por favor, o nome dela ou dele. E aí vamos pular para uma próxima aqui. Interessante, essa é bem interessante, doutor. Qualquer oftalmologista pode tratar retina ou precisa ser um profissional especializado? Depende do tratamento que está indicado, né? Obviamente que existem as subespecialidades da oftalmologia justamente para conseguir dar um cuidado maior e mais específico para esse paciente, tá? A imensa maioria dos oftalmologistas estão preparados para fazer diagnóstico de alterações retinianas, tá? Alguns tratamentos, sim, são possíveis, mas existem tratamentos muito específicos que o retinólogo é o subespecialista mais habilitado para fazer, cirurgias de mácula, por exemplo, né? Mas todos os oftalmologistas, né, estão preparados, sim, para fazer um diagnóstico de alterações retinianas, tá? Como isso vai ser conduzido, isso depende dos protocolos existentes, etc. Tá? E os tratamentos, existem tratamentos muito específicos da retina que o oftalmologista subespecialista em retina in vitro está mais preparado para fazer. Que é o caso do Dr. Nelson, especialista em retina in vitro, e também do professor Dr. Caio, que trabalha aqui na UPO, um dos sócios aqui da UPO, com bastante experiência, com bastante conhecimento nessa área. Então, Bruna, se não me engano foi a Bruna que fez a pergunta, passa aqui com a gente, com o Dr. Nelson, com o Dr. Caio, para entender um pouquinho mais. Uma outra pergunta que veio aqui do Marcelo: o que causa o escurecimento súbito da visão ao se levantar de forma rápida? Existem algumas causas associadas, né? Normalmente, essa maurose que a gente chama, né, ela tem causas vasculares. Tá, vasculares. Então, quando a gente faz uma hipotensão, por exemplo, né, pessoal, quando a gente se levanta rápido, etc., toda a vascularização é alterada, né?
tanto a ocular quanto a do cérebro, né? A irrigação responsável por aquela área cerebral, né, da visão. Isso pode causar um escurecimento súbito, mas que volta de forma muito rápida, né? Alterações principalmente pressóricas, né, da pressão arterial, tá? Podem causar uma maurose fugaz, que a gente chama, tá? Perfeito. Interessante aqui, nossa audiência está perguntando, a senhorita Juliana pergunta, o que o diabetes pode causar na visão? Juliana, boa noite, tudo bem? O diabetes pode causar uma série de alterações na visão, tá? A hiperglicemia, por exemplo, pode gerar uma miopia transitória, né? Por isso que é muito importante o paciente, antes de fazer a sua consulta refracional, né, conhecida por consulta de grau, o paciente diabético, é muito importante que naquele momento ele tenha a glicemia dele aferida. Porque a gente sabe que glicemias muito elevadas alteram o grau dos óculos, né, em pacientes que têm o cristalino, né, por uma mudança mesmo na conformação do cristalino relacionada à hiperglicemia, né, é um fator osmótico envolvido aí. Mas a principal lesão que o diabetes faz no olho é também na retina, né? A retinopatia diabética é uma das grandes causas de cegueira irreversível, tá? Quando os vasos da retina começam a adoecer, né? Pelo mesmo motivo, por exemplo, que o diabético tem o pé amputado, tá? Certo. Os vasos da retina são muito finos, tá? E ao longo dos anos, com a glicemia descontrolada, o aumento do açúcar sanguíneo, ele vai perdendo o revestimento interno dele, que a gente chama de pericitos. Tá? E o sangue que era para estar dentro do vaso começa a estar fora do vaso. Sangue fora do vaso não é bom, porque ele não está chegando em quantidade suficiente onde ele deveria tem que chegar. E aí gera o que a gente chama de isquemia, que é a falta de oxigênio nas células da retina. Tá? E isso desencadeia um efeito em cascata que no final das contas pode levar à cegueira. Aquele descolamento tracional que eu falei e a cegueira. Então os pacientes diabéticos precisam ser examinados periodicamente, tá? E aí aproveito, qual seria, no caso desses pacientes, a periodicidade mais indicada? Depende do estágio, se ele já tem diagnóstico de retinopatia, de qual estágio está essa retinopatia, porque existe uma classificação da retinopatia diabética. O tempo de diabetes é muito importante. Muito relevante nessa situação. Muito relevante. E a hemoglobina glicada, né, que é aquela medida de hemoglobina, da glicemia, que pega os últimos 3 meses, que o normal é em torno de 7, é muito importante para o controle da retinopatia diabética. Então, a periodicidade do diabético vai depender do tipo de retinopatia, do tempo de diagnóstico da doença, né, e do tipo de diabetes. O diabetes tipo 1 é diferente do diabetes tipo 2 para a gente fazer isso. Então, isso o médico oftalmologista vai saber passar essa informação, essa periodicidade, porque depende desses fatores. Importante você que está assistindo a gente, se tem diabetes ou conhece alguém que tem diabetes, sugere fazer uma consulta oftalmológica para entender se tem ou não algum problema relacionado ao diabetes e, como o doutor falou, poder indicar o melhor tratamento ou somente o acompanhamento, mas é importante estar bem próximo. Lembrando que todos os médicos oftalmologistas estão capacitados para fazer o exame de fundo de olho, tá? Não precisa ser um especialista em retina. É muito importante a gente fazer essa prevenção, porque às vezes o paciente, mas eu não consegui com o especialista em retina, não. Um exame de fundo de olho bem feito, principalmente aquele com a pupila dilatada, consegue ver a retinopatia diabética no início dela, tá? Então é muito importante que na consulta oftalmológica seja incluído o exame de fundo de olho. O exame de fundo de olho já faz parte da consulta oftalmológica. Faz parte da consulta, Faz parte da consulta. Nessa consulta, o oftalmologista é capaz de ver as alterações, tá? São alterações muito específicas que o diabetes dá. E aí sim ele vai fazer o encaminhamento dependendo do que ele encontrar. Internauta Ivanir pergunta pra gente se existe alguma causa ou pode ser algum problema quando a visão aparentemente fica com aquela sensação de água mexendo, quando você tem a visão e você sente que tem um pouco de água no olho. Ele pergunta se isso pode ser uma patologia ou não. Essa queixa dela é bastante inespecífica, né? Isso pode dizer muitas coisas, né? Essa sensação que não melhora espontaneamente, rapidamente, sim, deve ser investigada, tá? Mas algumas síndromes vertiginosas, né, a conhecida labirintite, etc., também pode dar alterações visuais, tá? E a sensação de água no olho pode ter relação tanto com o segmento anterior do olho, como alterações na mácula, etc. Então é muito importante que se o paciente estiver tendo isso com frequência, se o sintoma não melhorar, se não for uma coisa esporádica, né, e momentânea, que ele procure atendimento oftalmológico, tá?
Acho que mais uma vez importante ressaltar, quando a gente fala de oftalmologia, que já é uma especialidade na medicina, a gente tem subespecialidades e é importante a gente entender. Aqui na UPO a gente tem especialistas em retina, como o Dr. Nelson, a gente tem especialistas em glaucoma, em córnea, especialistas em estrabismo, pediatras, enfim, a gente tem uma infinidade, a gente cobre todas as patologias da oftalmologia e todas as suas especialidades. Aqui em Moema, de onde a gente está falando agora, a gente tem um centro cirúrgico capaz de realizar praticamente qualquer cirurgia oftalmológica, inclusive um centro bastante novo, muito bem elogiado pelos nossos pacientes e nossos profissionais. Senhorita Oidizi, me corrija se eu estiver lendo errado, diz o seguinte: depois que perdi a visão pelo glaucoma secundário, pós-transplante sinto muita dor no olho ao abaixar ou levantar muito rápido, ou pegar peso. Isso é comum ou devo procurar um oftalmologista? Isso não é comum. Esse é um sinal de alerta, né? Dor ocular, a movimentação é um sinal de alerta e você deve procurar um oftalmologista porque pode ter uma infinidade de causas, né? Principalmente que foi um olho já transplantado, um olho com diagnóstico de glaucoma, etc. Então, dor ocular nunca é normal e nunca é comum. Dor ocular é um sinal de alerta. Ou seja, não espera, não fica vendo se passa ou não, já marca uma consulta logo para não deixar um possível detalhe virar um grande problema. Estou pedindo para o pessoal aqui ir passando para mim as perguntas que estão surgindo. Chegaram perguntas em e-mail também, que a gente vai passar aqui para vocês. A gente estava comentando, doutor, sobre degeneração macular, e aí o pessoal está perguntando aqui, a dona Sônia perguntou, qual é o tratamento mais comum para degeneração macular relacionada à idade? Boa noite, dona Sônia, tudo bem? Bom, como a gente já comentou aqui mais cedo, né, hoje ainda a degeneração macular relacionada à idade é classificada em duas formas. A forma úmida, ou a forma exudativa, que é a menos comum, e a forma seca da doença, né? Que é a mais comum. Que é a mais comum, que acomete mais ou menos 85% dos pacientes. Essa forma não tem um tratamento específico, né? Ela não tem cura. Como a gente comentou, existe uma fase específica dessa doença, onde alguns estudos, e o principal deles é o AREDS, demonstrou, né, que o uso de antioxidantes pode desacelerar a progressão. Se ela estiver falando da forma úmida, a forma exudativa, que é aquela forma onde há sangramento embaixo da retina, né? Os vasos vêm numa camada chamada de coroide, novos vasos sanguíneos, e o tratamento hoje principal e o tratamento que a gente chama de escolha é a terapia intravítrea mesmo, são aplicações de substâncias chamadas de antiangiogênicos, né? Mas essas injeções tratam apenas a forma úmida da doença, elas não tratam a forma seca. Tá? Que é a mais comum. Que é a mais comum. Eu vou até fazer um relato. Eu tenho um colega, o pai de uma grande amiga minha, que estava sentindo uma deficiência visual, veio aqui, conversou com o Dr. Caio e ele tem degeneração macular, né? Começou um tratamento com injeção intravítrea e aí a doença dele estagnou, impedindo que ele não perca a visão, né? Fazendo com que ele não perca a visão. Então ele ficou super feliz com o tratamento, com a forma de que foi tratado aqui na UPO. Então eu acredito que é super importante, de novo, o pessoal fazer uma consulta, entender mais sobre o problema e saber que existem formas de a gente tratar. Algumas vezes não é reversível, como é o caso do glaucoma, mas é tratável, como o doutor está falando aqui no caso da degeneração, que a gente pode retardar o progresso da doença. Acho que a gente está caminhando aqui para o final. Se o pessoal ainda tiver alguma pergunta aí, manda para mim, manda aí para o pessoal passa aqui para mim. Eu vou fazer uma pergunta já caminhando para o final aqui. Apesar de a gente ter ouvido diversos conselhos, doutor, no caso de um oftalmologista, para quem está ali assistindo a gente, qual o principal conselho que o senhor dá para a gente cuidar melhor da nossa visão? O principal conselho que eu posso dar é que o médico oftalmologista é o profissional habilitado para cuidar da saúde ocular. Quando a gente fala de saúde ocular, a gente fala desde a consulta refracional, que é a consulta dos óculos, que não é menos importante que as outras, tá? Que é a porta de entrada normalmente do paciente, tá? E o médico oftalmologista é o único profissional habilitado para isso, tá? E legalizado para isso, tá?
o médico é o único profissional habilitado para poder fazer desde a prescrição dos óculos até fazer os tratamentos, né, oftalmológicos diversos, seja da retina, seja do glaucoma, etc. Então, é um alerta para a população para tomar muito cuidado que uma consulta de óculos não é apenas uma consulta de óculos, tá? A consulta refracional é só a porta de entrada, tá? No exame oftalmológico completo pelo médico oftalmologista, o paciente vai ter o exame do segmento anterior do olho, o paciente vai ter o exame fundoscópico, a medida da pressão ocular, tá? Então, o conselho que eu dou é esse: o médico oftalmologista é o profissional habilitado para poder cuidar da saúde dos olhos da população. Muito bom, doutor. Aproveitando mais um gancho aqui, agora em agosto a nossa próxima live vai ser sobre cirurgia refrativa. Então você que quer se livrar do óculos ou tem uma indicação por alguma patologia para fazer a cirurgia refrativa, acompanhem agora em agosto a nossa live. A gente vai falar sobre esse tema e vai trazer mais informações para vocês. Tá legal? Bom, pessoal, queria agradecer. Muito obrigado. Doutor Nelson, por estar aqui hoje com a gente, o tempo, as informações. Agradecer a vocês que estão aqui com a gente hoje nessa noite. Convidar vocês a visitar mais uma vez o nosso site, o nosso call center, ou fazer uma visita para a gente aqui na clínica. E encontro vocês na próxima live. Grande abraço, tchau.